Que a bênção do nosso Deus e Pai Celestial esteja com todos vocês, irmãos. Que Deus abençoe nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Que a bênção do nosso Deus e Pai Celestial esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional e cumprimentamos com muito carinho, com muito respeito as pessoas mais recentes, mas especialmente as pessoas que pela primeira vez estão se acrescentando a essa transmissão ou estão visitando pela primeira vez uma das nossas igrejas neste planeta, nos 4 pontos cardinais da Terra. Chegaram num lugar maravilhoso, num lugar sem igual, onde a manifestação de Deus é real, onde vivemos um evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com a manifestação, guiança e poder do Espírito Santo. Por isso, esse Deus bendito que vive, que reina, o estaremos louvando, o estaremos bendizendo, o estaremos exaltando e o estaremos glorificando. Vamos orar ao nosso Deus e Pai Celestial para colocar diante da presença dele essa reunião. Bendito Deus, Pai Santo do céu, Senhor Deus da glória, quão grande, quão formoso é o teu nome sobre a face da terra. Deus bendito, ó Altíssimo, Deus glorioso, Deus maravilhoso, eterno Rei, esse mesmo Deus de ontem, de hoje e pelos séculos, a quem todos, unidos nessa grande congregação, que compraste com teu sangue, o estaremos louvando com um só coração, como um só homem, como está escrito na Bíblia, um dos cânticos, um dos louvores. A nossa adoração, a nossa glória, a nossa honra será para ti, ó glorioso Senhor. A tua bênção a esperamos, Senhor, enquanto cantamos ao teu nome, enquanto lemos a tua palavra, enquanto aprendemos de ti através desse ensinamento maravilhoso que nesta noite tu preparaste para nós. Bendito e louvado seja teu nome, ó glorioso Senhor. Abençoa a tua igreja sobre a face da terra e que a presença do Espírito Santo esteja com todos nós e que a tua manifestação nas nossas vidas. Tudo, Senhor, o pedimos, tudo, Senhor, expressamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, ler do Evangelho segundo João, no capítulo número 15, participando a todos vocês que somos cristãos, praticantes da Bíblia, que desfrutamos de um Evangelho sem igual, um Evangelho formoso, um Evangelho maravilhoso, onde a glória do nosso Deus e Pai Celestial se manifesta através do Espírito Santo. Livro de João, capítulo número 15, a partir do versículo número 1 e até o versículo número 7 estaremos lendo todos juntos. Nós, desde aqui, cumprimentamos também todos os irmãos que nos acompanham na igreja de Weston, um formoso lugar onde se origina esse formoso ensinamento. Todos estaremos participando, nós aqui, vocês lá, façamos para a honra e glória do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não der fruto, cortam, e todo aquele que der fruto, limpam, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque separado de mim, nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo e seca, e o apanham e o lançam no fogo e ardem. E olhem esse formoso verso, versículo 7, quando diz: se permaneceis em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que bênção tão formosa! Aleluia! Glórias ao Senhor! Podem se sentar, irmãos, porque o Deus da glória nos deu um instrumento natural, a nossa voz, as nossas cordas vogais, para louvá-lo, para exaltá-lo. Mas o segredo é cantar para Ele com o nosso coração, para que a sua manifestação nas nossas vidas chegue diante da sua presença e a bênção dele esteja conosco, porque temos um Deus vivo e de poder. Quem acredita assim, irmãos? Vamos cantar o hino 213, a videira e os ramos.
estad en mí, y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí, nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid, sin desmayar, lo que deseas tú. El Dios de amor, que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar, con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Quão glorioso e quão formoso é o nome do nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. O nosso Deus vive e reina. Aleluia, glórias ao Senhor. Da mesma forma, estaremos cantando o hino 187, um formoso hino. Enquanto escutamos a melodia, podemos louvar ao nosso Pai Celestial antes de cantarmos. Podemos glorificá-lo, podemos exaltá-lo. É um momento de render a Ele tributo, que com tanta misericórdia a esse Deus e com tanta fidelidade nos é abençoado. Cantemos o hino 187, Grande é a tua fidelidade. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento
Bendito e louvado é o nome do nosso Deus. Glórias a nosso Deus. Aleluia. Temos um Deus tão formoso e tão maravilhoso, que se manifesta em todas as nossas vidas, nos homens, nas mulheres e em todas as nacionalidades de uma forma sem igual. Uma pessoa que nasceu em Paquistão, uma pessoa lá do Oriente, visitou a nossa congregação numa das obras aqui nos Estados Unidos, mas o único propósito pelo qual ele veio foi para acompanhar a esposa dele, que era mais constante na igreja. Contudo, a cada vez que ele acompanhava ela, ele escutava o estudo bíblico e chamava muito a atenção dele a pregação que continuamente temos recebido depois da pandemia de uma forma formosa e maravilhosa. Ele escutou os testemunhos e ele ficou com incerteza. Ele entrou num dilema. Ele disse: tudo que ensina neste lugar eu acho muito bom, mas o que eu aprendi quando eu fui criado como criança, como é que eu vou abandonar as minhas crenças? As dúvidas chegaram, ele não sabia o que fazer e ele conversou com a esposa e disse à esposa dele: fala com o pastor da congregação, eu já sei o que ele vai me falar. Ele respondeu. Então ela disse muito sabiamente: pergunta para Deus. Um dia ele veio ao louvor e ele disse: eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus porque eu não sei louvá-lo, eu agradecerei a ele, mas eu farei na minha língua, que é a língua dele do Paquistão, e ele começou a agradecer a Deus da sua língua. E ele disse: se for Deus, ele vai entender. Se realmente for Deus, ele saberá a minha língua. E ele começou a agradecer a Deus por muitas circunstâncias que aconteceram na sua vida. E de uma hora para outra, ele sentiu o fogo celestial no seu coração e veio uma bênção formosa na sua vida e começou a falar em línguas celestiais e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Isso é algo formoso, algo sem comparação, algo bíblico, porque o Senhor disse: ide por mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. E hoje está na igreja do Senhor feliz, louvando e abençoando, bendizendo o nome do nosso Deus. Por isso convidamos vocês a que nos visitem no nosso site da igreja, www.idmji.org, onde os testemunhos, as pregações, os estudos bíblicos, os ensinamentos. Temos também os canais de YouTube, o canal oficial da igreja, oficial, Igreja de Deus Oficial, ao igual que o canal da irmã Maria Luísa Piraquive Oficial, onde achamos meditações, perguntas, respostas, ensinamentos de 10 minutos, que nos ajudam tanto diariamente. É algo sem igual, é algo maravilhoso para que você alimente a sua vida espiritual, para que você se fortaleça na fé, para que Deus lhe ensine um caminho verdadeiro de um evangelho completo, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. E é por isso que nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus, porque compartilhamos a nossa felicidade com vocês. Desfruta dessa oportunidade que Deus está lhe dando, porque precisamente todos nós estaremos ficando em pé para agradecer ao nosso Deus e Pai Celestial, porque o nosso sentimento de gratidão nos acompanha permanentemente pela misericórdia do Altíssimo, por nos ser permitido conhecer um caminho de bênção e de vida eterna. Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial e, da mesma forma, oraremos pelos dízimos e pela oferta. Uma formosa bênção que Deus colocou em nossos corações como mandamento. Bendito Senhor, Pai Santo do céu, Senhor Deus da glória, quão formoso é o teu nome. Tu és um Deus que fez os céus e a terra com teu grande poder e com a tua mão estendida. Não há nada, Senhor, que seja difícil para ti, que fazes misericórdia a milhares e milhares. E na tua misericórdia, tu nos permitiste, Senhor, a tua congregação, que compraste com preço de sangue, conhecer o Evangelho completo, o Evangelho com nosso Senhor Jesus Cristo, e não nos deixou órfãos quando Ele subiu diante da tua presença naquele momento que mudou o método de salvação e não nos deixou órfãos, sino que deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está conosco. O Espírito Santo nos permite, Senhor, desfrutar das línguas, desfrutar dos dons espirituais.
O Evangelho é igual, onde a mudança de vida, a transformação do ser, a liberdade tem sido uma constante. Nos sentimos felizes e privilegiados de ter conhecido essa bem-aventurança, o reino dos céus, os tesouros escondidos desde antes da fundação do mundo. Por isso, Senhor, te agradecemos e estamos eternamente agradecidos contigo. Nos ensinou a ofertar, nos ensinou a dizimar, com a convicção, Senhor, de que estaremos pregoando o teu Evangelho, porque somos porta-vozes do teu Evangelho, da tua verdade. E teu Evangelho tem que chegar a toda a face da terra. Obrigado, Senhor, pela tua manifestação. Multiplica e sobreabunda, Senhor, e tudo isso te pedimos e o fazemos no nome mais formoso de todos os nomes, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, cantar para o nosso Deus. Vamos cantar, porque cantando podemos receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos cantar o coro 76. Que glorioso é andar com Ele. Coro número 76. Qué glorioso é andar com Ele, qué glorioso é andar com Ele. Os meus passos guiará e ao fim me levará. Qué glorioso é andar com Ele, qué glorioso é andar com Ele, qué glorioso é andar com Ele. Os meus passos guiará e ao fim me levará. Que glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele. Os meus passos guiará e ao fim me levará. Que glorioso é andar com Ele. Que bênção tão formosa! É glorioso andar com o Deus vivo e de poder, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua glória. Por isso continuamos cantando para Ele o coro 61. A minha alma engrandece ao Senhor. Vamos engrandecer ao Senhor com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que a glória e a honra sejam para o nosso Deus. Chegou um momento muito formoso e deixarei vocês na companhia de uma pessoa que Deus nos ensinou a amar com todo o nosso coração, a nossa irmã Maria Luisa Piraquive. Que mi Que meu Senhor abençoe a todos, a todas, queridos irmãos e irmãs de
todas as igrejas, em todos os povos, países, em todos os lugares, diferentes lugares do mundo, em mais de 60 países onde está a Igreja do Senhor, e todos ali que vejam este ensinamento, pois todos receberão suas bênçãos pelo esforço e esmero que vocês fazem de aprender cada dia mais da palavra de nosso Deus. Também são muito bem-vindos e uma saudação com muito carinho para todas as pessoas pela primeira vez e pessoas recentes. Pessoas que estão em suas casas, que não podem mover-se por alguma deficiência e tem somente ali uma tela para ver o ensinamento. Também Deus olha com olhos de amor e de misericórdia a todos. E Deus quer que todos nós o sigamos, o amemos, valorizemos sua palavra e que sigamos seus caminhos no meio deste mundo cheio de muita maldade, de muito pecado, mas nós aqui estamos para ser luz no meio de todos eles. E que Deus nos use também para sermos lâmpada e luz às pessoas e ser exemplo e testemunho a muitos. Portanto, em nossas orações, sempre pedir a nosso Deus que nos ajude para que nós possamos cumprir com esse labor, com esse trabalho que Ele nos designou, com essa responsabilidade que Ele pôs em nós, em cada um de todos. Pois Deus, uma responsabilidade muito grande, e temos que responder a Deus assim, de igual maneira. Que Ele nos ajude, que possamos trabalhar em sua vinha, como diz o hino, como diz o coro, trabalhar na vinha do Senhor. Portanto, podem sentar-se, acomodar-se, ocupar seus lugares e seguimos em frente em nossa história, nos Atos dos Apóstolos, que foram as experiências nos primeiros dias, quando começou o Evangelho a difundir-se, quando o Senhor ordenou a seus apóstolos que fosse por todo o mundo pregar o Evangelho a todo ser humano. O Senhor não lhes disse que olhasse nacionalidades, nem idiomas, nem linguagens, nem cores de pele, senão que a todo ser humano falasse-lhes de sua palavra e que Deus estaria se manifestando com maravilhas, com prodígios, com sinais, estaria respaldando-os e Deus sempre estaria com eles e as pessoas receberiam as bênçãos do Senhor. E assim eles começaram a trabalhar. E isso é o que nós estamos aqui lendo e hoje nos corresponde o capítulo 8 de Atos. E é aí onde nós, no meio da leitura daqueles atos maravilhosos, daqueles acontecimentos extraordinários, percebemos como Deus falou, prometeu, cumpriu, e os apóstolos começaram a viver essas experiências e a desfrutar do poder de Deus e dos dons maravilhosos do Espírito Santo. Que tudo foi uma realidade e muitas pessoas viu e ouviu as maravilhas do Senhor. Nem todos creram, mas sim souberam ou entenderam que havia um Deus verdadeiro, um Deus invisível, um Deus em espírito e em verdade. Isso sim, isso o descobriram e viram todos aqueles insensatos, duros de coração, incrédulos, viram. Mas os apóstolos começaram sua obra. E aqui nós, em meio à leitura, encontraremos algumas coisas similares às que nos têm acontecido no dia de hoje também. E por isso, eu agradeço ao Senhor e me sinto muito feliz porque eu sei que estamos andando em um caminho
de verdade no caminho do Senhor e que Deus é real, que Deus existe e que Deus nos pôs como exemplo para o mundo, para que estejamos aqui pregando o seu evangelho verdadeiro. E é Ele o que tem nos ensinado. Ele nos leva de sua mão, agradecemos a nosso Deus. Portanto, que dispostos com o coração, com todo o coração, com toda a devida atenção, dispostos para nossa leitura em Atos, capítulo 8, tem 40 versos, este capítulo. Vamos estar desfrutando desta leitura e abrindo nosso coração a nosso Deus e desejando que Deus também se manifesta entre nós, assim como fez com os apóstolos no princípio. E assim o Senhor prometeu e o fez, porque muitos temos recebido bênçãos e temos vivido experiências espirituais, agradecemos ao Senhor. Então, diz aqui, eu vou ler do capítulo 7, uns 2 ou 3 versos antes, retrocedendo, antes de começar o capítulo 8. Dou-lhes também uma saudação aos irmãos que estão aqui comigo na igreja. Deus os abençoe. Bem-vindos todos. Então, aqui no verso 58 do 7, diz que eles, lançando-o fora da cidade, a Estevão, o apedrejaram. Mas nós, no ensinamento anterior, percebemos que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Diz que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu ao Senhor Jesus Cristo que estava de pé ao lado direito de Deus. E ele, então, começou a falar e disse, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem que está à destra de Deus. E quando ele começou a exclamar e a falar essas coisas, pois todos aqueles que ia apedrejá-lo se enfureceram, diz, eles clamando em alta voz, taparam os ouvidos porque não quiseram ouvir sobre esse milagre, esse grande acontecimento da manifestação de Deus. Não quiseram ouvir, senão que diz que tamparam os ouvidos e arremeteram-se contra Estevão. E diz, lançando-o fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem que se chamava Saulo. Diz que esse jovem se chamava Saulo e ele estava aí, guardando, cuidando da roupa dos que estavam aí apedrejando a Estevão. E depois diz, e apedrejavam Estevão enquanto ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mas eu estou tão certa que ele, por estar vendo a glória de Deus, por ser neste momento cheio do Espírito Santo, ele nem sequer sentiu dores físicas das pedras que jogaram nele. Eu tenho certeza que ele não sentiu nenhuma dor, porque eu creio que o Senhor teve que ter-lhe permitido que ele não sentisse nada, também para dar a ele essa bênção, esse triunfo, essa vitória, porque além do mais, ocorre com Moisés, quando diz que Moisés esteve 40 dias e 40 noites no monte e que ele não comeu nem bebeu e não sentiu fome. Então, se Moisés, 40 dias, 40 noites, não comeu, não bebeu, não sentiu fome, porque o Espírito de Deus estava nele, isso aconteceu. Eu tenho certeza que aconteceu a Estevão também, que ele via a glória de Deus, via o Senhor, Deus falando-lhe, portanto, que ele não sentiu as dores daquelas pedras quando caíam em seu corpo. Portanto, que Deus, isso é o que faz Deus com seus filhos, abençoá-los, guardá-los. Porque, aparentemente, alguém diz, é injusto que tivessem apedrejado a Estevão. Mas não, eu creio que o Senhor esteve com ele e ele não sentiu dor alguma. Para Deus não há nada impossível. E agora sim, então, vamos ver quem era esse jovem Saulo, que tinha estado ali, cuidando das roupas dessas testemunhas que estavam ali apedrejando a Estevão. No capítulo 8, no verso 1, diz, e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, diz que se
dispersaram os cristãos, os crentes que neste momento tinham se convertido ao Senhor e foram dispersados, foram-se por temor, por medo. Diz que os apóstolos foram os únicos que mantiveram de pé. Diz, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava ao cárcere. Isto era o que fazia Saulo. E logo aqui no verso 4 diz, mas os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando as boas novas da palavra. Bom, glória a Deus, que eles não perderam tempo, senão que foram dispersos, mas no lugar onde eles iam, pois pregava a palavra do Senhor. Uma vez eu ouvi a uma irmã, alguém que dizia a ela que iriam levá-la à prisão porque haviam lhe julgado e haviam apresentado, pois, falsas testemunhas de algumas ações que ela não fez, não cometeu. E a ameaçava que ela tinha que ir para a prisão para pagar isso, e ela dizia, eu sou inocente. Mas, de todas maneiras, se Deus quer que eu vá para a prisão, pois eu vou e não vou perder o tempo ali. Eu não vou perder o tempo, porque com certeza meu trabalho na prisão será evangelizar e falar de Deus a todas as pessoas. Então, seguramente eu vou ganhar muitas almas para Deus. Então, o diabo escutou a intenção que ela tinha se fosse para a prisão. E então o diabo disse, não, eu não vou estar mais com essa mulher, assim que saiu do meio, pois a ela, enfim, não levaram à prisão. Mas isso era o plano que ela tinha, evangelizar e falar de Deus. Glória ao nosso Deus. Em qualquer lugar do mundo onde nós vamos ou estejamos, sempre olhar a quem vamos falar, a quem vamos testemunhar. Sempre haverá uma alma que Deus porá em nosso caminho para falar-lhe dele, porque Deus sempre quer consolar as pessoas. Portanto, agradecemos ao Senhor. E diz aqui que os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando as boas novas da palavra. Então, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões, unânimes, escutavam atentamente as coisas que Filipe lhes dizia, ouvindo e vendo os sinais que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Nós aqui vemos também um fenômeno que, na antiguidade, quando se pregava a lei de Moisés, quando Deus se manifestava por meio dos profetas, nunca teve este fenômeno de ouvir que as pessoas estavam cheias de espíritos e que tinha que orar por eles e repreender os espíritos, e nunca se falava, nem se mencionava a obra do diabo, nem se mencionava tampouco que as pessoas tivessem espíritos maus e que tinha que orar e repreendê-los. Na antiguidade, o serviço, o trabalho era o sumo sacerdote, que cada ano fazia os sacrifícios e que com o sangue dos animais aspergia ao povo para perdão dos pecados. Acontecia isso uma vez por ano, mas não se ouvia de espíritos imundos, não se ouvia do diabo, de Satanás, não ouvia essas coisas. Isso falando da lei de Moisés. Os profetas, Deus lhes dava revelações e os usava para falar e profetizar acerca do futuro, acerca dos posteriores dias, quando viesse o Messias, o Salvador, e viesse este novo pacto, e viesse coisas novas, diferentes,
onde Deus diz que Deus estaria com as pessoas e que Deus mesmo lhes ensinaria, e também algumas profecias daqueles profetas da antiguidade, falando sobre a vinda, a manifestação do Espírito de Deus. Mas eram duas coisas aparentemente tão diferentes. A lei de Moisés, ao que aconteceu depois do Senhor Jesus Cristo, depois da sua pregação do Evangelho, e da manifestação do Espírito, e da manifestação também do inimigo, o diabo, Satanás, como ele chama a Bíblia. Então, às vezes as pessoas se perguntam que por que estes fenômenos. E nós vemos que na antiguidade, Deus mandou escrever as leis e todas as normas, tudo mandou escrever. E as pessoas tinham que ler a cada sábado, ler o que Deus dizia que tinham que deixar de fazer e aquilo que tinham que fazer. Mas não lhes disse, vocês têm que impor mãos, orar e repreender os espíritos maus, porque os espíritos maus são os que fazem vocês pecar. Nunca o Senhor fez aquilo. Sempre tudo foi material e físico na antiguidade. Tudo era quase como literal. Já depois do Senhor Jesus Cristo, quando ele começa a falar dos espíritos, porque ele também repreendeu e lançou fora a muitos espíritos de muitas pessoas, fez esses milagres o Senhor, e ele começou também a ensinar que o inimigo, o diabo, estava ali enfurecido e que vinha a tratar de destruir e arrasar com todos, com a fé de todos. Para eles era uma doutrina muito diferente, uma doutrina nova. Por isso, muitos incrédulos, por isso, muitas pessoas insensatas se opunham a aceitar o Evangelho do Senhor Jesus. Entretanto, Deus o quis assim. Por isso, o Senhor dizia, por meio dos profetas, que viriam a proclamar as boas novas de salvação. Segundo Isaías, profeta, que o Senhor enviaria àqueles a pregar essas boas novas de salvação. Era algo novo, era uma doutrina nova, diferente. E mais simples. Mais simples porque na lei de Moisés não havia ninguém que ajudasse a eles a cumprir a lei. Enquanto que no Evangelho está o Espírito Santo, que é o que ajuda as pessoas a mudarem, a que se transformem, a que sejam, tire-lhes, pois, todos os laços e todas as correntes e fiquem libertos, e que sejam livres de pecados, livres também de doenças e de muitas coisas. O Espírito Santo fazendo esta obra maravilhosa. Essas eram as boas novas de salvação de que falava sempre Isaías. As boas novas. Algo novo viria no futuro, algo diferente e difícil de crer, difícil de aceitar. Por isso vemos aqui nesta história que estamos lendo os opositores. Os opositores eram os mesmos judeus ou aquelas mesmas pessoas que estavam praticando, diziam, a lei de Moisés. Então aqui, por isso aqui já se menciona de espíritos imundos. Aqui no verso número 7 diz, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então diz que clamava em alta voz esses espíritos quando saíam das pessoas. Essas experiências nós as temos vivido na igreja. Eu as tenho vivido, eu as tenho visto com meus olhos. Tenho vivido muitas experiências de muitas pessoas que tinham espíritos imundos e que na oração e na imposição de mãos, esses espíritos se manifestavam e as pessoas sim começavam a gritar, a chorar, fazer uns ruídos estridentes, começavam a miar como um gato, a uivar como um lobo. Todas essas manifestações as tenho visto nas congregações, quando vêm pessoas atadas, doentes por estes espíritos imundos, que são doenças também, e que não deixa a pessoa ser normal, nem prudente, nem raciocinar. Então,
Tudo isso temos visto hoje. E por isso aqui, quando eu leio isto, para mim não é estranho, para mim não é motivo de assombro, porque isso eu tenho vivido e tenho visto também na igreja. E muitas pessoas que têm vindo e que foram libertadas e hoje em dia gozam de alegria, de felicidade, de liberdade e são normais. Glória ao Senhor. Aqui diz que muitos paralíticos e coxos eram curados. Tudo isso tenho visto e muitos dos irmãos na igreja têm visto também. No verso 8 diz, e havia grande alegria naquela cidade. Mas havia um homem chamado Simão, que antes praticava a magia naquela cidade e iludira o povo de Samaria, fazendo-se passar por algum personagem, por alguém grande. Diz que havia um homem que ele praticava a magia. Aos que praticam magia, nós hoje, pois, lhes dizemos espíritas, magos, bruxos, feiticeiros, agoureiros, assim se os chama. Hoje em dia tem todos estes nomes. E essas pessoas se encarregam de enganar os demais. Essas pessoas dizem a alguém para enganá-la, lhes dizem 8 mentiras e 2 verdades. E com essas 2 verdades, as pessoas deixam-se enganar e creem neste personagem. Hoje nós vemos todas essas coisas nos programas de televisão. Sempre vemos que tem estes personagens. Isso tem diferentes nomes, que leem as cartas, que os agoureiros, que os que predizem, que os que fazem prognósticos. E eles saem e enganam as pessoas, e as pessoas gostam de ouvi-los. Ou às vezes nas revistas, nos jornais, nas revistas, notícias que tem nas revistas de papel, saem tudo isto. E eu fico assombrada, porque essas pessoas que pregam ou que dizem, enganam as pessoas com todas essas coisas, começam com suas predições, e os que creem neles, porque as mídias lhes dão importância e os mostram aí, para que todas as pessoas os vejam, para ter melhores audiências, pois, em seu programa. E se alguém lhes pergunta a eles, qual é sua religião? Aos da mídia, aos donos das revistas, dos jornais, a todos aqueles que creem nessas pessoas falsas, mágicas, enganadoras, bruxos. Alguém lhe diz, você de qual religião é? Dizem, eu sou cristão ou cristã. Então, me assombra porque eu digo, bom, se fosse cristão ou cristã, certamente terão lido a Bíblia, mas nunca leram a Bíblia. Porque são cristãos ou cristãs dos que nunca leram a Bíblia. Senão que tem o nome de cristãos ou cristãs porque lhes ensinaram, por cultura, os antepassados que eram cristãos. Então, nunca leram a Bíblia. E eu faço a pergunta, eu digo, mas por que eles, como nunca leram a Bíblia, porque se a tivesse lido, pois já tinham lido quando Deus proibiu. Deus proibiu bruxos, feiticeiros, espíritas, adivinhos, magos. Deus proibiu astrólogos. Deus o proibiu, disse, meus filhos, os que andam no meu caminho não creem, nem praticam essas coisas. Mas isso eu recordo a vocês, irmãos, porque eu, à medida que vai passando o tempo, leio a Bíblia e vejo a realidade no mundo e ouço as pessoas dizerem, sou cristão, cristã, mas nunca leram a Bíblia. Assim acontecia naquele tempo. Este Simão certamente era aí do povo de Israel. Certamente era um israelita. E diz que
que ele praticava era magia, iludia as pessoas de Samaria. Recordemos que ali em Samaria estava um templo, tinham feito um templo também para os israelitas, e o outro templo tinham construído em Jerusalém, e ali assistiam os judeus. Então, diz que este Simão se fazia passar por um personagem muito grande, muito importante. No verso 10. Então, que tristeza, irmãos, porque este Senhor era israelita. Diz, a este, todos ouviam atentamente, desde os pequenos até os grandes, dizendo, este é o grande poder de Deus. Sim, vê a verdade que estava dizendo? Estava dizendo uma verdade para enganar as pessoas. Dizia, este é o grande poder de Deus. Alguém ouve isso e diz, sim, essa pessoa está dizendo a verdade, porque está falando que Deus é poderoso. E no verso 11, diz, eles o atendiam, pois todos os que o ouviam estavam atentos ao que ele dizia. Porque com suas artes mágicas os iludira por quanto tempo? Por muito tempo. Por anos, quem sabe. Mas quando creram em Filipe, porque estava Filipe pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além disso, Filipe sim estava fazendo milagres e sinais, quer dizer, Deus por meio de Filipe, manifestando-se com seu evangelho. Então, diz que quando creram em Filipe, que eles anunciavam o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se homens e mulheres, glória a Deus. Porque Filipe estava pregando a verdade e com evidências, com sinais. O mesmo Simão também creu. Então, veja que este mago também creu na pregação de Filipe. E depois de batizado, então, mandou batizar o mago também. E depois de batizado, estava constantemente com Filipe. E admirava-se vendo os sinais e grandes milagres que se faziam. Estava atônito, estava assombrado, maravilhado. Não compreendia o que era que estava acontecendo. E andava com Filipe. Diz no verso 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e João, os quais desceram para lá e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Que maravilha! Nós nos imaginamos como foi que aconteceram estas coisas tão maravilhosas. Receberam o Espírito Santo. Veja que Filipe pregou o Evangelho. Batizaram-se em água, mas nenhum recebeu o Espírito Santo. Só quando já foi Pedro e João, eles impuseram mãos e receberam o Espírito Santo. Como sabiam que haviam recebido o Espírito Santo? Porque falavam o quê? Em línguas. Porque eles falavam em outras línguas diferentes às suas línguas nativas. No verso 16, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente foram batizados em água, em nome do Senhor Jesus. Foram batizados. Faltava-lhes o batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. E no verso 17, então, impunham-lhes as mãos e recebiam o Espírito Santo. Glória ao Senhor. Que isso nós o desejamos e ansiamos com nosso coração e vivemos também em nossas congregações. Só que já não vemos, pois como algo como em massa essa bênção, senão que é esporádico.
E porque depende também das pessoas, da disposição do coração. Depende disso para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Tem pessoas que são rebeldes, que são orgulhosas, insensatas, têm laços. Outras pessoas são medrosas, tímidas. Dá-lhes vergonha orar em voz alta. Dá-lhes vergonha cantar em voz alta. Dá-lhes vergonha aplaudir, fazer palmas, bater palmas de aplauso. Dá-lhes medo, timidez, se endurecem, resistem. Não dispõe o seu coração para Deus. E por isso é que o Espírito Santo não os batiza. Não os batiza o Espírito Santo porque se endurecem. Acontece como quando uma tartaruga ou um caracol se esconde em sua concha para proteger-se de algum perigo. E escondeu-se em sua concha e aí não sai. Assim acontece com as pessoas. E as pessoas anseiam e desejam o Espírito Santo e dizem, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero que o Senhor me batize, eu quero que me dê dons. Mas então há algo nessa pessoa que a impede, há laços, há ataduras, há algo que a está impedindo receber. Entre esses também, às vezes, o orgulho, o vangloriar, a prepotência, que a pessoa, pois, faz alarde de que sabe muito, que tem muito, que faz muitas coisas. Então, dessa maneira, vai endurecendo o seu coração e o Espírito Santo não pode vir. Mas em nossas igrejas, em todos os anos que eu tenho vivido, nesta congregação, desde que o Senhor começou a formá-la, tenho visto centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo e com dons maravilhosos. Portanto, isso que estamos lendo, hoje em dia, se repete também em nós. Mas, como disse, tem pessoas que não dispõem seu coração para receber esta maravilhosa bênção. E estamos no verso 15, não é? E continuamos com 16. No 18. Continuamos com o 18, porque diz no 17 que impunham-lhes as mãos e recebiam o Espírito Santo. 18. Quando Simão viu, quer dizer, o mago que andava atrás de Filipe. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Isso dos dinheiros, isso das ambições, da cobiça, é o que tem destruído as vidas espirituais e tem destruído e acabado com aquelas pessoas com quem Deus teve muitos planos e quis usá-los em grande maneira, com os dons espirituais e com os milagres. E desde essa época, irmãos, desde essa época em que estamos lendo, muitas pessoas que receberam os dons e que Deus as usou para fazer milagres e sinais, se tornaram materialistas ambiciosos, não foram sinceros com Deus, não se converteram verdadeiramente ao Senhor. E acontece que, por ambição, começavam a cobrar e a pedir dinheiro às pessoas, aos que recebiam os benefícios de Deus, os que recebiam os milagres. Então, o que orava por ele dizia, tem que dar-me dinheiro. E ele dizia, você quer uma profecia? Pois tem que me pagar, porque isso custa. Quer que ele imponha mãos? Tem que pagar dinheiro pela imposição de mãos. E se fazia um milagre, então tem que pagar mais dinheiro, porque isso tem um custo maior. Desde essa época, do início dos Atos dos Apóstolos, quando iniciou a igreja, começou também a comercialização,
Começou também a ambição e a cobiça nas pessoas, começaram a olhar o plano de Deus, a pregação do evangelho puro do Senhor, o começaram a ver como um negócio ou como algo de lucro que traz dinheiro, que dá dinheiro. E assim, desta maneira, então, as pessoas, pois, foram torcendo seus caminhos e Deus foi se afastando. Deus tirou o respaldo de muitos e foi se apartando. O Espírito Santo já se afastava dessas pessoas. Porque Deus não quer que nós tenhamos no coração ambições, não tenhamos nenhum pecado em nosso coração, porque com pecado nós não podemos servir ao Senhor como Ele quer, usar-nos como Ele quer que nós o sirvamos. Então, tudo isso que estou lendo, isso foi uma realidade, e desde aquela época, mais de 2000 anos, até o dia de hoje, muitos têm comercializado, têm traficado com a palavra do Senhor e enganado a muitas pessoas. E por isso, tem pessoas que são duras de coração e incrédulas, e alguns têm razão. Pelo engano, pela mentira, pelo calote. E Deus se aparta e não respalda. Então as pessoas se convertem em pregadora ou pregadores, se convertem em pessoas que falam, mas não têm uma evidência, nenhum sinal, algo que mostra que Deus se manifesta para que possam convencer a outras pessoas. Isso é o que tem acontecido através destes 2000 anos. Por isso, Deus quer levantar muitas congregações e levantar muitas pessoas e dar-lhes do seu poder, do seu espírito, do seu respaldo e manifestar-se às pessoas. Quer Deus fazer tudo isso e as pessoas têm falhado com Deus. Falharam com o Senhor e Deus o que faz é apartar-se, mas as pessoas continuam pregando e tem formado muitas religiões, milhares de religiões cristãs, e as formam, cada grupo, cada pessoa vai e prega um verso, e daí forma sua religião, mas Deus não os está respaldando, Deus não está com eles, não se manifesta o Espírito Santo, não se manifesta os dons, Deus não respalda as pessoas as deixam sós. E eles, portanto, é que prega, e por isso os que ouvem a palavra, por um ouvido entra e por outro sai, não entendem, não se convertem, porque Deus não está ali respaldando. Quando Deus falou, faz mais de como 60 anos que falou que ia levantar uma congregação em todo o mundo, e que Ele mesmo iria converter os corações, e que Ele mesmo iria trazer as pessoas, as almas. Ele tem feito essa obra maravilhosa e muitos de vocês são testemunhas. A mudança de vida que Deus nos tem dado a todos e a transformação e a manifestação do Espírito Santo e seus dons. Queremos e pedimos ao Senhor que Ele os dê em maior proporção e que se manifeste abundantemente em nossas congregações. E eu sei que o Senhor um dia o fará. Mas o Senhor tem estado se manifestando e respaldando essa congregação a nível mundial, porque Ele o falou e porque é um Deus vivo e de poder, e por isso sabemos que foi esse Deus poderoso que falou. Então, por isso nós estamos lutando para que Deus esteja sempre conosco, para que Deus nos respalde e jamais se afaste de nós. Estamos lutando com nosso coração sincero para que Deus sempre tenha essa congregação até o dia em que o Senhor venha nas nuvens por sua igreja. Essa é a esperança e isso é o que cremos e confiamos e isso é que o Senhor prometeu. Glória ao nosso Deus. Então eu continuo com essa história aqui, lendo o que estamos aqui lendo. E diz que este Simão, este mago, ofereceu dinheiro para obter estes dons. No verso 19, dizendo: dá-me também
este poder para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Como lhes parece? Será que o de Deus se pode comprar com dinheiro? Não se pode comprar. Diz, mas Pedro disse-lhe, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Seu coração é ambicioso. E disse-lhe, arrepende-te, pois desta tua maldade, e roga a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento de teu coração, pois vejo que estás em um fel de amargura e nos laços de maldade. Porque Pedro, como apóstolo, profeta, evangelista e mestre e pregador, Deus lhe revelou o estado em que estava este Simão o mago. Disse-lhe, pois eu vejo que estás em um fel de amargura, estás nos laços de maldade, não és feliz, necessitas que arrependas-te e peças perdão a Deus. E aqui no 24 diz, respondendo, porém, Simão disse, rogai vós ao Senhor por mim, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Simão creu em Pedro, sabia que Pedro era filho de Deus, era um servo do Senhor. E o 25, eles, pois, havendo testificado e falado a palavra de Deus, voltaram para Jerusalém e anunciaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. Bendito é o Senhor. Depois continua outra narração do que aconteceu a Filipe e ao etíope. Diz, mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai em direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Aqui quando diz que um anjo do Senhor falou-lhe a Filipe e deu-lhe instruções. Lembro-me, recordo, quando faltava como 1 mês ou 2 meses para nós começarmos a orar 4 pessoas, que foi dessas 4 pessoas que a igreja se formou. Faltava como 2 meses para dar início a essas orações que se fazia todos os dias 4 pessoas. Lembro-me que uma irmã estava aí entre as 4 pessoas. Teve uma visão e apareceu-lhe um anjo do Senhor, e falou a ela e disse-lhe, a senhora eleita já vem. E ela disse que viu ao Senhor Jesus Cristo também, e que ele dizia, já vem a senhora eleita, e eu estou com ela. Preparem-se. E a 1 mês ou aos 2 meses, iniciamos a orar 4 pessoas, e depois de 1 ano, foi quando o Senhor nos falou, dizendo que ia levantar sua igreja em todo o mundo. Então, Deus se manifesta. Sempre tem se manifestado Deus. Aqui, isso não me produz inveja, porque o vivemos, porque o estamos vivendo, que o Senhor nos fala, que Deus nos fala, que Ele se manifesta, que alguém pode ver em visão ao Senhor, glória a Deus. E diz aqui que este anjo deu instrução a Filipe e disse-lhe, e no verso 27, ele se levantou e foi, eis que um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha, era funcionário da rainha dos etíopes, o qual estava a cargo de todos os seus tesouros e viera a Jerusalém para adorar. Estava de volta e assentado em seu carro, lia o profeta Isaías. Veja, que bonito deste funcionário que estava lendo o profeta Isaías, preocupado por saber acerca de Deus. E por isso Deus o premiou, porque ele se preocupou. Como será quando as pessoas começarem a ler a Bíblia, dedicam tempo para ler a Bíblia,
O agrado de Deus, Deus se agrada, se põe feliz quando vê alguém lendo a Bíblia, porque é a palavra indagar acerca de Deus. E aqui lia ao profeta Isaías, Deus o abençoou. Diz no 29, e o Espírito disse a Felipe, o Espírito Santo, aproxima-te e ajunta-te a este carro. Tudo isso não é estranho, porque hoje temos vivido essas experiências quando o Senhor nos põe, nos ordena, ore ou imponha mãos naquele. Ore por aquela. Isso o faz o Senhor. E correndo Filipe se aproximou, ouviu que lia o profeta Isaías, porque Filipe imediatamente obedeceu ao Espírito Santo e se foi ao carro onde ia o etíope, o funcionário, e disse que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Disse-lhe Filipe ao funcionário, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me guiar? E rogou a Filipe que subisse ao carro e se assentasse com ele. E a passagem da Escritura que estava lendo era esta. A passagem que estava ele lendo dizia, como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo, diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Falando do Senhor Jesus Cristo. E no 33, em sua humilhação não lhe fizeram justiça. E quem contará sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. Falando de nosso Senhor Jesus Cristo, em Isaías 53, nos versos 7 e 8. Então, que maravilhoso! Precisamente este funcionário, lendo acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, a profecia que havia dado Isaías acerca do Messias. E no verso 34, então, diz perguntando o eunuco a Felipe, peço-te que me digas, de quem falou isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, veja, ele não entendia. Ele não entendeu o que estava lendo. E por isso disse, de quem fala? Dele mesmo ou de outra pessoa? E no 35 diz, então, Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a nosso Deus. E indo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Pois nada o impedia, porque ele tinha crido. Tinha crido na pregação de Filipe. Diz que desde Isaías 53, 7 e 8, começou a falar-lhe do Evangelho, até que chegou ao Senhor Jesus Cristo e até que chegou a ensinar o batismo em água. E por isso ele entendeu, este funcionário entendeu tanto, que disse-lhe, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Poderoso é o Senhor. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja como este funcionário entendeu em perfeição o evangelho puro de nosso Senhor. E diz, mandou parar o carro, e desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e o batizou. Bendito é o Senhor, que formosas coisas que aconteceram, que sucederam, e que formosas coisas que acontecem e sucedem também no dia de hoje, na nossa igreja, porque o Senhor está se manifestando. O Senhor se manifesta sempre. E hoje em dia o Senhor está se manifestando com maravilhas, com as pessoas, nos hospitais, em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo se manifesta Deus e faz que sua palavra seja evidente, que seus milagres, seus sinais sejam evidentes às pessoas, que as pessoas creiam em sua obra que Ele está levantando em sua congregação. Bendito é o Senhor. Por isso nós não podemos decepcionar a nosso Deus. Não podemos, porque já somos testemunhas do seu poder, de suas maravilhas, de tudo o que Ele faz. Somos testemunhas da existência do Deus vivo. E aqui diz no 39,
E quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quer dizer, desapareceu-se Filipe dos olhos do eunuco. Quando o eunuco olhou para algum lado, já não estava Filipe. Já tinha desaparecido. Já o Senhor, o Espírito Santo, o havia arrebatado a outro lugar. Isso não é incomum, não é estranho. Isso não é de dizer, isso é incrível. Isso é uma mentira, eu não posso crer. Isso tem acontecido. Tem acontecido muitas coisas em nossa igreja, que um dia deste também estarei narrando outros testemunhos maravilhosos de tudo isso, desse arrebatamento que aqui fala, porque tudo isso é verdade. E diz que arrebatou a Filipe e o eunuco não o viu mais, pois seguia seu caminho regozijando-se. Bendito é o Senhor. Diz, mas Filipe achou-se em Azoto. Diz que o Espírito Santo o levou, de tal maneira que nem mesmo Filipe percebeu em que momento caminhou, correu, como aconteceu. Foi o que apareceu ali em Azoto, uma cidade. E passando além, evangelizava em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a nosso Deus. E aqui já, quando continua o outro capítulo, belo e formoso, que nos narra a história, as vivências, experiências do apóstolo Paulo, mas que até aqui se chamava Saulo. Saulo. Então, esta é a palavra de Deus. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele onde se manifesta o Espírito Santo e os dons espirituais, onde se manifesta Deus. Esse é o Evangelho, onde Deus fala e respalda a seu povo, a seus filhos, a seus pastores, aos seus pregadores, aos profetas, aos que profetizam, homens e mulheres. Deus está respaldando esta maravilhosa obra. Deus a respalda. Este é o Evangelho puro, onde o Espírito Santo está se manifestando em meio à congregação. Este é o Evangelho verdadeiro. Não é somente os que leiam a Bíblia e já, somente não tem nada, não sente nada, Deus não está, nem os respalda, nem recebem o Espírito Santo. Esse não é o Evangelho verdadeiro do Senhor. Tem que buscar o Evangelho verdadeiro do Senhor se vocês não encontrou. Algum de vocês não há encontrado. Eu os convido para que venham, se congreguem. Congreguem-se na igreja mais próxima. Busca na internet, que aí estão todas as igrejas, os endereços, as cidades, os povos, os países, onde vocês estejam. Aí vai encontrar a igreja. Vai, assista, congreguem-se e recebam profecia. Recebam imposição de mãos. Recebam essa mensagem do nosso Deus, a mensagem do Deus vivente. Portanto, eu os convido para que vocês congreguem-se e desfrutem também, porque essas bênçãos e essas experiências desses apóstolos não foi para aquela época somente, é para hoje e para amanhã também. A honra e a glória seja para nosso Deus. Vamos estar postos em pé, vamos orar ao Senhor e orando também pelas pessoas que estão doentes, pedindo a Deus que faça milagres e sinais, que esteja curando e libertando a muitas pessoas e fazendo muito feliz as pessoas. Pai celestial, eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus poderoso, nosso Deus verdadeiro, que habita nos céus, que está sentado ali em teu trono, que estás no monte de tua santidade, que estás ali, Senhor, diz, olhando-nos, observando-nos, Senhor, olhando à terra, aos filhos dos homens, para olhar e ver qual faz o bem e quem não faz. E tu estás ali, Senhor, e nos vigias. Mas também tu abençoas a todo aquele que te invoca de coração. Tu abençoa, tu nos amas, e tu tens te manifestado em nosso meio, e nos tens dado teu Espírito Santo e teus dons maravilhosos, e nos tens abençoado em grande maneira. Por isso nós temos que publicá-lo e pregar ao mundo que tu és um Deus grande e poderoso, vivo de poder.
Obrigada, Pai. Obrigada, damos-te a honra, a glória e o louvor. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Bendito sejas para sempre. E agora, Pai, em tua misericórdia, te peço, Senhor, que estendas tua mão curadora, porque tu és nosso médico divino também. Tua mão poderosa sobre as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos que estão doentes, que têm diferentes doenças. Que tu estejas curando as doenças. Se as pessoas tenham que ir ao médico e têm-lhes que fazer uma cirurgia, tu estarás ali com as mãos do médico para que a cirurgia seja perfeita. Para que tu abençoas a todos aqueles que confiam em ti, que te clamam, que te pedem, Senhor. Sim, meu Pai, porque tu és nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Também, Senhor, liberta as pessoas que têm sido prejudicadas, que têm sido atormentadas por espíritos maus, por espíritos imundos, por bruxarias, feitiçarias, por maldições. Senhor, liberta, repreende ao inimigo e limpa a cada pessoa, a cada ser. Liberta, dá a paz, a felicidade, a alegria. Obrigada, meu Senhor, por ouvir nossas orações. Obrigada por ouvir nosso clamor. Seu nome seja glorificado e enaltecido por sempre. A honra é para ti, meu Senhor, e te pedimos no nome glorioso de Cristo Jesus, seu Filho amado, para quem seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Obrigada, meu Pai. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Glória e honra ao nosso Deus. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigada aos irmãos que estão aqui comigo. Um abraço muito forte para todos vocês. Para as crianças, beijinhos. E meu Deus os abençoe e que o Senhor lhes dê chuvas de bênçãos. Obrigada.